Bom dia, gente. Cara de sono aqui tá grande. Hoje, eu e Everton estamos tentando voltar à rotina de treino que a gente tinha há uns 2 meses. 1 mês e meio, mais ou menos. A gente tava sempre que o despertador tocava, desligando e voltando a dormir. E aí ontem eu fiz, não, a gente vai voltar a treinar. Fora que hoje eu também estou treinando esse querido aqui sem a esponjinha que fica em cima. Everton deu a dica de eu testar e ver se minha voz fica melhor. Então, estamos testando. Mamãezinha! Oi. Mamãe chegou? Mamãe chegou? Foi, amor da minha vida. A minha guerreira, vocês veem? Eu não sei se vocês perceberam, eu tava com um brilho aqui na testa, que era calor. Tá muito quente. Resolvi tomar um banho, molhar meu cabelo pra ver se diminui essa temperatura, por isso a diferença. Como eu disse, hoje eu e Everton resolvemos finalmente retornar aos treinos. Eu já fazem uns 3, quase 4 anos que eu tenho uma rotina de treino. Só que eu sempre enfrento processos e momentos de altos e baixos. Então, às vezes eu passo 2 meses, 3 meses sem treinar e aí retorno. Depois eu falo um pouquinho da minha história com a musculação. Eu e Everton já fazia 1 mês e meio, mais ou menos, acho que quase 2 meses que a gente não treinava. E aí a gente finalmente voltou a treinar. Isso aconteceu muito também porque nos mudamos pra cá, para essa casa, e isso mexeu muito com a nossa rotina. Então, tudo que mexe com a rotina desestabiliza diversas outras coisas. E ontem à noite, eu tive uma péssima noite de sono, na verdade, de ontem para hoje. Isso já estava acontecendo fazia um tempo, e eu sempre estava usando isso como desculpa para não ir treinar. E aí eu ficava, não, à noite a gente vai treinar. E voltávamos a dormir. Só que chegava à noite, os dois estavam tão cansados que a gente às vezes não conseguia nem passear com o Chico. Mas era um cansaço muito mais mental. E isso acabou servindo de muleta por muito tempo pra gente não ir treinar. E aí eu fiz hoje, não. Vamos se levantar. Não vamos deixar o treino pra noite. Se a gente quiser, a gente vai correr à noite. E aí já é um bônus. Treinamos de manhã e corremos à noite. Perfeito. Mas eu tive uma certa dificuldade. Atualmente eu tô lendo o livro Hábitos Atômicos. E muito que me impulsionou foi justamente isso. Por que é que eu não estou conseguindo voltar a acordar cedo, a treinar, coisa que eu não tinha dificuldade. E, gente, eu acordo às vezes 4h50 da manhã, dá 10 minutos eu já estou com a energia de 5 pessoas. Eu não gosto quando eu acordo tarde, porque parece que tem 10 elefantes em cima de mim durante o dia inteiro. Então eu tava tentando entender por que é que eu não estava conseguindo acordar cedo. Então eu comecei a ler esse livro. Ele me lembra muito um problema, que não é um problema, é uma dificuldade que eu e os meus pacientes enfrentamos. Porque o pessoal acha que nutricionista é só para passar dieta. E existem profissionais que fazem apenas isso. Eu não gosto de fazer isso. Eu acho que se eu entregar a dieta para o paciente e não direcionar ele o melhor modo dele seguir, eu não acho que eu estou fazendo meu trabalho bem feito. Se eu quero trazer
qualidade de vida para as pessoas, se eu quero trazer saúde, não vai ser só a entrega de uma dieta que vai realizar isso. Então, foram duas coisas que me impulsionaram a ler esse livro. O fato de eu estar com dificuldade de voltar a acordar cedo e também ser uma dificuldade dentro do consultório que os meus pacientes relatam. E aí, ele fala uma coisa muito interessante. Eu vou ler aqui, tá? Então precisam ver meu olhar mudando. Sua identidade emerge de seus hábitos. Você não nasceu com crenças pré-definidas. Toda crença, incluindo aquela sobre si mesmo, é aprendida e condicionada através da experiência. Mais precisamente, seus hábitos são a incorporação de sua identidade. É como se um estivesse entrelaçado ao outro. Você tem a sua identidade por causa dos seus hábitos e você desenvolve seus hábitos por conta da sua identidade. Como assim? Eu já estava colocando na minha identidade que eu não estava dormindo direito. E isso estava me levando a desenvolver a crença de que eu não consigo acordar cedo, porque eu estou dormindo mal. Existe uma questão fisiológica aí no meio? Com certeza. É claro que um sono ruim influencia em você não conseguir acordar bem. Não estou questionando isso. Mas eu estava usando isso como muleta. E, aos poucos, estava entrando em minha identidade que eu não consigo acordar cedo mais. Então, o hábito de eu não acordar cedo estava fazendo com que eu me tornasse uma pessoa que crê que não consegue acordar cedo. E isso é uma coisa que vai sendo moldado com muitos anos. É como se eu sempre escutasse que eu sou preguiçosa, eu sempre escutasse que o meu cabelo é feio, ou eu sempre escutasse que eu sou gorda, que eu não consigo me exercitar. Todas essas coisas que a gente vai escutando vai virando uma crença e vai sendo parte de quem nós somos. Ele fala que para nós conseguirmos atingir uma meta ou realmente colocar um hábito em nossa vida, a gente fica pensando, vou dar um exemplo meu. Quero correr, quero colocar a corrida como um hábito mesmo. E aí eu penso, não, vou colocar a corrida como um hábito, então uma vez na semana ou 2 vezes na semana eu irei correr tantos quilômetros. Ou eu irei correr por 2 minutos seguidos e descansar 1 minuto por tantos quilômetros. E ele fala que isso eu estou pensando no objetivo que eu quero atingir, não no processo até ele. E o que facilita isso é a gente entender quem queremos nos tornar. É muito mais fácil a gente aderir a um hábito que faz parte, ou que queremos que faça parte da nossa identidade, do que a gente só pensar no objetivo final. E aí ele coloca uma coisa que é muito interessante. Nós colocamos a nossa felicidade na mão da meta atingida. É como se a nossa felicidade e o nosso bem-estar estivesse sempre lá na frente. Estivesse sempre quando eu atingir tal objetivo. Quando eu colocar tal hábito na minha vida que eu vou ser feliz. E a gente esquece da felicidade durante o processo. E isso torna muito mais fácil de desistir dele. Então, o que eu coloquei pra mim? Não é que eu quero correr ou quero colocar o hábito da corrida na minha vida. Não, eu quero me tornar corredora. Eu quero ser a pessoa que corre. E não simplesmente atingir o objetivo de 2 vezes na semana, estar correndo por tantos meses. Assim que eu me formei, eu tinha muito isso, sabe? Para você conseguir atingir uma meta, você tem que colocar tempo, tem que ela ser clara, existe isso mesmo. Mas hábito e meta são coisas diferentes, que é o que a gente não entende. E é como ele fala, a sua identidade emerge dos seus hábitos. Então, se eu quero realmente colocar um hábito na minha vida, eu tenho que entender a importância que ele gera sobre a formação da minha identidade. E identidade não é uma coisa engessada.
Identidade é uma coisa que está sempre em movimento, que está sempre em mudança. Por exemplo, eu não sou a Maria Clara de 2023. A Maria Clara de 2023 tinha hábitos que a Maria Clara de 2024 já não tem mais. Por quê? Porque a minha identidade também mudou. Então, são coisas que andam juntas. Ah, Maria Clara, você falou. Eu sempre trago situações do meu consultório. Eu tenho muitos pacientes que se enquadram, que são diagnosticados com diabetes. E eu vou dar o exemplo da diabetes tipo 2. O que é a diabetes tipo 2? Nós, para conseguirmos ter energia, precisamos de glicose. E o que é glicose? Um resumo, açúcar. O açúcar, quando a gente come, ele precisa entrar na nossa célula. Para dentro da célula, ele passar por processos de geração de energia. E aí sim a gente tem energia para acordar, para andar, para respirar. É o que a gente chama de ATP. É justamente o que a gente precisa para fazer tudo. E aí, o que acontece com quem tem diabetes? É como se no nosso corpo existisse uma porta, que são as portas das nossas células. Para a gente abrir uma porta, a gente precisa da chave dela. A nossa chave se chama insulina. Quando eu coloco a chave na fechadura e giro ela, a insulina vai fazer com que a porta da célula seja aberta. E aí o açúcar pode entrar. Dentro da célula, depois que o açúcar entra, ele vai passar por processos até gerar energia. No diabético, o que acontece? Essa chave, ela tenta entrar na porta e ela não consegue entrar. É como se tivesse trocado de fechadura. É um exemplo, tá? Não significa que trocou de fechadura. É como se aquela porta não reconhecesse mais a chave. A chave tenta entrar e não consegue. E aí, a energia ela não é produzida. O nosso cérebro fica, eu mandei insulina, eu mandei a chave para abrir a porta. Por que a porta não tá entrando, não tá abrindo? Então, eu vou mandar mais chaves para ver se em algum momento alguma chave abre essa porta. E aí ele começa a mandar insulina. E a glicose não entra na célula. Continua com glicose circulante no sangue. Chega um momento que ele fala, me estressei. Não tô afim mais de mandar chave nenhuma. Não quer abrir, não abra. Fique por sua conta em risco. Acaba que a gente para. Não é que para. A gente diminui essa produção de insulina. E aí nem abre porta, nem entra a glicose. E a glicose começa a se encher no sangue. É por isso que muita gente chega falando, Clara, estou com as taxas alteradas. As taxas que a pessoa fala, uma delas é a glicose. Por que eu tô falando tudo isso e o que isso tem a ver com hábito? É uma reclamação constante no consultório. Clara, eu não consigo me exercitar. Eu já tentei, eu não consigo achar nenhum que eu goste. Não dá certo, minha rotina não permite. Quando eu vou começar, meu Deus, parece que tem alguém batendo em mim. E é meio que isso. Se você não tem energia nem para iniciar algo que vai fazer o seu corpo pedir mais energia ainda, ele vai ficar, ué, minha filha, eu já não tenho muita energia para te fazer rodar no dia. Você quer mais energia ainda se eu não tô conseguindo nem o básico para você? Não, vamos ficar quietinha, fica no seu canto, senta ali no sofá, assiste e fica tranquila. Acaba sendo um processo fisiológico também. Seu corpo pede que você fique quieto. Como é que você vai conseguir mudar isso? Praticando. Quando você todos os dias faz essa mesma coisa, uma hora ela vai se tornar um hábito. Mas aí vem outro ponto que eu pego muito nos meus pacientes. Você quer continuar sendo uma pessoa diabética, dependente de medicação, que vive fazendo dieta, ou você quer ser uma pessoa saudável,
que mesmo tendo esse quadro diabético, porque diabetes não tem cura, tá bom, gente? Mesmo tendo esse quadro diabético, você consegue viver bem. E ser uma pessoa saudável é uma coisa muito aberta. É diferente de eu quero conseguir subir a escada todos os dias sem achar que eu vou morrer do coração. Quem você quer ser para tornar o exercício importante o suficiente? E aí, é claro que entra o auxílio dos profissionais para isso. Eu, por exemplo, eu odiava academia. Eu só vim começar a gostar de academia por conta do treinador daquele horário que eu ia. Ele era um profissional tão bom, ele dava tanta atenção que a cada evolução que eu via em mim mesma e que ele incentivava, eu ficava com mais vontade de no dia seguinte voltar a treinar. Tanto que quando era sábado e domingo, que eu morava extremamente distante do trabalho, mas a academia era perto do trabalho, eu queria sábado e domingo sair da minha casa, passar 2 ou 3 horas para ir e voltar e treinar, porque eu tinha adquirido esse gosto, eu tinha colocado na minha identidade o quanto eu gosto daquilo. Soma essas duas coisas, tanto a parte fisiológica quanto a parte identitária. Por que a gente incentiva tanto quem tem diabetes a fazer exercício? Sabe essa chave para poder abrir a porta e a glicose entrar e produzir energia? O exercício, ele faz: minha filha, eu não preciso de chave nenhuma. Abra a porta e deixa a glicose entrar. Por que isso? O exercício faz você pedir mais energia. Você tem a necessidade de ter mais energia. Então, assim, mesmo que o corpo esteja dizendo, fica aí quietinha, você tá brigando contra isso e tá se movimentando do mesmo jeito. Aí o corpo fala, tá, já que você não quer ficar quietinha, eu tenho que arranjar um jeito de te mandar energia. Vai, glicose, entra. Precisa de chave nenhuma mais não, entra. E por isso que a gente acaba chamando o exercício físico de remédio natural para redução da glicose sanguínea. Sabe esses remédios que são normalmente passados para quem tem diabetes diagnosticada? Então, o exercício físico, ele é um plus. Ele é um remédio, só que natural para isso. Mas é claro, existe todo um processo de dificuldade de iniciar e permanecer no exercício. E leva um tempo até que o exercício realmente faça isso. E é por isso que eu digo, então, acho que os últimos 5 minutos que eu tava falando, o celular deu armazenamento cheio. Como eu não vi que deu armazenamento cheio e parou de gravar, eu achei que eu tinha perdido o vídeo inteiro. Mas não perdi. E aí é o que eu tava falando, que a gente acha que 10 minutos, 15 minutos de exercício não faz diferença, mas faz uma diferença gigantesca quando você quer realmente adquirir esse hábito e entender que é só com a repetição que essa dificuldade passa. E aí logo em seguida, o que eu tinha falado? Tô tentando lembrar o que eu estava falando. Que existem processos para facilitar em adquirir esses hábitos. E aí, nesse meio, o que eu vou fazer pra mim, no meu caso? Pra eu voltar a ser essa pessoa que não é nem questão de gostar do exercício, mas a academia me traz desafios que eu sei que eu consigo superar, e aí eu vejo que na minha vida, tudo que vier, eu sei que eu vou conseguir superar. Então, eu voltar a treinar é questão de melhorar quem eu sou. E não só, quero ser saudável. Não, não é isso. E existem modos de facilitar esse processo. E é o que eu vou fazer. Eu já vou deixar a roupa separada um dia antes, na noite anterior, porque isso já dava certo comigo anteriormente. E quando eu coloco a roupa para treinar, eu não volto a dormir. Eu não volto. Assim, eu posso não querer ir, eu posso estar com preguiça, independente do horário que for. Se eu colocar a roupa, tudo muda. E a segunda coisa que eu vou fazer é uma tática que eu já vi em algum lugar, não me lembro onde, mas que até hoje dá certo comigo. Quando eu tô procrastinando para fazer alguma coisa, eu faço assim: 1, 2, 3 e vai.
Não raciocina. Não dá tempo para sua mente entender que você pode continuar procrastinando. Por exemplo, eu tô mexendo no celular muito tempo. Aí eu faço, não. 1, 2, 3, solta o celular, se levanta e vai fazer outra coisa. E é isso que eu vou fazer. Assim que eu desligar o despertador, já vou me sentar, respirar e me levantar para ir pegar a roupa, que fica no quarto ao lado. Então eu já tenho andado um pouquinho, já liga a luz, meu cérebro já vai começando a entender que eu preciso me arrumar. Se mesmo desligando o despertador eu voltar a dormir, como eu já tenho esse hábito do 1, 2, 3, eu já vou pensar, 1, 2, 3, levanta. E aí não vai ser nem levantar com delicadeza, vai ser levanta e já fica em pé. Pra eu entender que não é pra voltar a dormir. E aí com o tempo eu vou vendo se dá certo. Porque, ao contrário do que muita gente acha, que hábito é simplesmente dizer eu vou fazer isso, eu vou ser assim e conseguir, não é. Hábito é tentativa. É você tentar colocar em prática aquilo que você quer. Não foi de uma hora para outra que eu e Everton entendemos que o melhor horário durante a semana pra gente treinar era acordando às 5 da manhã. A gente já tinha tentado outros 3 horários. Então, foi um processo, foi um período. Não desiste se a sua primeira tentativa não der certo. Vai tentando e vai falando comigo. E aí, mais tarde, eu e ele vamos caminhar com o Chico e tentar dar uma corridinha. Se a gente não conseguir correr, pelo menos a gente foi caminhar.